O Alerj Entrevista está de volta falando hoje sobre fake news, as notícias falsas. Antônio, no bloco anterior você encerrou falando sobre os bots, né? Os robôs que fazem essa propagação, né, imensa de notícias, de fatos na internet. E isso a gente passou a conhecer melhor a partir da eleição do Donald Trump, que usou essa ferramenta para conseguir um alcance e até chegar, de fato, à eleição, né, dele, conseguir esse feito. Onde começou tudo isso, né? Quem disseminou, de onde partiu? E aqui no Brasil também, matérias já mostraram que nas últimas eleições isso já estava sendo feito, né? A tendência é isso aumentar cada vez mais. E algumas pessoas comentando, inclusive, né, sem mostrar o rosto, enfim, que os arquivos, os HDs, tudo que era utilizado nessas empresas, nesse submundo, se a gente pode dizer assim, era descartado em lagos, em mares, para não deixar rastro nenhum mesmo e não haver possibilidade de punição, né? Sim, sim. Essa é uma questão. Existia, ainda existe, mas hoje é cada vez menor essa preocupação com, por exemplo, com os HDs, né, com o meio físico, justamente porque há uma tendência, e essa tendência ela só cresce, né, de você digitalizar cada vez mais os meios para a produção de fake news. Os bots são um exemplo disso, embora não seja um único exemplo. Então, hoje você tem uma dependência cada vez menor do meio físico. Claro, o meio físico, de alguma maneira, ele sempre vai existir. A diferença é que hoje você consegue dissimular isso com mais facilidade, e cada vez com maior facilidade, diga-se de passagem. Então, os bots, tem uma pesquisa do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. As fake news, elas têm uma característica, eles identificaram isso analisando milhões de retweets, né, ao longo de alguns anos, e aí existe uma possibilidade de 70% maior propagação ou compartilhamento, enfim, em função da linguagem empregada, ou do viés empregado. Quase sempre, palavras do MIT, né, o MIT, né, como alguns querem, apela-se à emoção. Então, pelo caráter emocional, emotivo ou emocionante, aí depende da situação, né, você tem 70%, de acordo com essa pesquisa do MIT, de possibilidade de ampliação, ou de compartilhamento, ou de surpresa, ou de comoção, ou de revolta. Pode observar que, salvo, claro, exceções, o fake news ele quase sempre está associado a isso. Né? É a revolta, é a ira, é a cólera, é a surpresa. Sempre você tende a puxar o internauta, né, para um sentimento desse tipo. Né? Repito, há exceções, claro, mas isso foi catalogado nessa pesquisa. Então, você vai percebendo a soma disso com uma virtualização ou digitalização cada vez maior dos mecanismos, entre eles os bots, tende a agravar, né, a escala e a profundidade do fenômeno. Mais um aspecto sobre isso, também nessa mesma pesquisa, foram apontados alguns traços, né, de como as pessoas reagem. Né? Então, via de regra, como mencionamos, sem checar. Né? Talvez justamente por isso, por essa dimensão emocional, né? Repito, da revolta ou da surpresa. Por exemplo, a notícia falsa da morte de um famoso, para ficar num exemplo bem simples. Né? Ou algum escândalo que pode ser parcialmente real ou completamente falso. Né? Nesse caso, como é que você avalia os possíveis impactos, né, das fake news, de toda essa divulgação, uma vez que a gente tem visto um crescente de uso de mídias sociais por parte dos candidatos, né? Eles mesmos muitas vezes fazem o uso, controlam, né, as próprias mídias, ou pessoas aliadas que criam páginas para apoiar um determinado candidato ou outro e vão disseminando notícias numa escala bastante grande também, né? O que isso pode trazer de impactos nas eleições no Brasil esse ano? Nesse sentido, o TSE vem colocando, e já faz um tempo,
uma série de medidas e de ações e de requisitos para as ações publicitárias, a propaganda eleitoral, né, no ambiente virtual. Veja, é permitido que o candidato, isso é uma inovação desta eleição, né, é permitido que o candidato faça, inclusive mediante impulso, né, pagamento, faça ações de propaganda eleitoral. Isso é permitido legalmente. A questão é como se dá esse processo, né? Aí sim entra essa tua pergunta das possibilidades e riscos de fake news. Hoje, o TSE ele pede, a legislação eleitoral vem trazendo essa exigência de que a propaganda eleitoral no ambiente virtual ela deve ser direcionada diretamente ou ao candidato, via CPF do próprio candidato, ou à sua coligação, via CNPJ da coligação. Então, em tese, você consegue fechar bem. Limitar isso, né? Em tese. Em tese. Por quê? Muito bem observado, existem páginas conexas, né? Existem apoiadores ou apoiadores. Né? E até o que você conversava comigo aqui no intervalo, a questão da liberdade de expressão. As pessoas também podem se manifestar a favor ou contra um determinado candidato. Então é difícil limitar isso também, né? Sim. De fato, o que ocorre nós não podemos cometer nenhum dos excessos. Existem pelo menos 2 grandes excessos nessa história. O primeiro excesso, que é muito comum, é esse de não checar nada e sair compartilhando de forma indiscriminada, sem fazer nenhuma verificação, às vezes só movido pelo calor da emoção, né? Como pode? É uma revolta, né? Que coisa absurda, e aí vem, né? Então, esse é um excesso, um extremo. O outro extremo é quando você passa a exercer uma espécie de caça às bruxas, né? E você começa a ver culpa, inclusive, onde não existe. Né? Então, não é toda notícia que vem de um veículo pequeno ou menos conhecido que vai ser necessariamente falsa. Tampouco será qualquer notícia que venha de algum grande veículo que será necessariamente verdadeira. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto falando sobre as eleições de uma forma mais específica, existe, de fato, muito bem lembrado, a liberdade de expressão. Né? Então, os apoiadores e também os opositores, eles podem fazer críticas, eles podem fazer questionamentos, eles podem fazer denúncias, desde que haja, claro, fundamento para isso. O problema não é a crítica, o problema não é o questionamento ou a denúncia, o problema é quando isso vem sem fundamentos, ou pior ainda, vem de forma deliberada, por vezes até de forma criminosa, né, para prejudicar um candidato A ou B. Então, esse é o ponto. E achar esse ponto de equilíbrio no momento como a eleição, no Brasil, e ainda mais um momento polarizado como esse, é praticamente impossível. Então, preparemos-nos que teremos aí capítulos bem tensos. E a gente tem no Congresso Nacional a discussão de alguns projetos, né, que tratam do tema das notícias falsas. Um deles é do deputado Luiz Carlos Rauli, e ele trata justamente da criminalização, né, do compartilhamento de notícias falsas, da divulgação, disseminação de notícias falsas. Mas, como a gente já disse aqui, é difícil, mesmo que exista a lei, né, que ela seja aprovada, sancionada, tudo mais, ainda assim é muito difícil, em determinados casos, punir os autores disso. Né? Eu repito aquilo que disse há pouco. Ter uma legislação ajuda muito, sem dúvida, isso é importante, nós precisamos avançar nesse sentido. Mas a legislação ela é um auxílio, ela não é essa salvação última da situação. Tanto assim que você tem países que estão muito mais avançados no uso ou na regulamentação, etc., da internet, e ainda assim você tem problemas com fake news. E isso atinge a todos. Então, repito, dispor de uma legislação é muito importante, porém isso é apenas um ponto de partida. A legislação ela não é um ponto de chegada. Não se pode imaginar, temos a legislação, está tudo certo, está tudo resolvido. Não. Temos a legislação, nós vamos começar a talvez solucionar. Isso não é o aspecto último da solução. Esse é um traço. O outro traço a ser acentuado está no seguinte: você tem cada vez mais, até pelo avanço das tecnologias, você tem cada vez mais um âmbito de dificuldades para controlar ou checar
a origem, por exemplo, das fake news. Eu vou dar um exemplo que vai um pouco nesse sentido, e agora, muito recente. Né? O Twitter, uma das maiores redes sociais do mundo, declarou que não vai abrigar, diferentemente das outras redes sociais de escala, né, como o WhatsApp, ou Facebook e outras, o Twitter não vai abrigar propaganda eleitoral no Brasil. Vai deixar, não é? Mas poxa, por que o Twitter vai fazer isso? Pelo tipo de comunicação do Twitter, seria, claro, muito interessante, sem falar no aspecto econômico para o próprio Twitter. Mas por que ele não vai fazer isso? Porque ele não conseguiu aspectos de controle dentro dos requisitos do Tribunal Superior Eleitoral. Até para que não seja responsabilizado mais tarde. Exatamente. Né? Então, quando você tem uma rede social desse nível, desse porte, repito, uma das maiores do planeta, e que não consegue ter esse controle, né, apesar de toda a sua tecnologia, para atender a exigências da Justiça Eleitoral brasileira, isso sinaliza minimamente o quão complexo é esse processo desse controle. Toda essa dificuldade, né? De fato, é complexo. Precisamos de legislações, mas precisamos de outros avanços, tanto tecnológicos, quanto principalmente de conscientização da população. Eu queria encerrar com essa questão mesmo da conscientização. O que você aconselharia, né, para o cidadão comum, que é o maior responsável, né, por estar ali todo dia, acompanhando as redes, compartilhando as informações, para se resguardar, né? Para evitar esse tipo de situação, evitar um mal maior até futuramente. Checar, verificar. Esse é o verbo essencial. A partir daí vem todos os passos. Então, por exemplo, checar a fonte. Esse é um dos aspectos fundamentais. Calma aí, eu recebi uma notícia que me impactou, ou me chamou a atenção, ou é algo muito curioso, ou é um escândalo, ou uma denúncia, ou o que quer que seja. Antes de eu sair por aí compartilhando, comentando, disseminando como se fosse verdade, que fonte é essa? De onde veio isso? Será que essa fonte é uma fonte que eu conheço? É uma fonte confiável? Mesmo que eu não conheça, mas essa fonte, eu fui pesquisar lá na fonte, alguém passou para mim, eu fui checar no link, lá na origem, que blog é esse, que site é esse, que emissora é essa, que perfil é esse, enfim. Esse é um detalhe importante. Às vezes, essa simples checagem já nos leva a identificar se se trata de uma fake news ou não. Uma outra checagem, após verificar a fonte, verificar o conteúdo. Muitas fake news têm nos seus conteúdos esse tipo de apelo, quase sempre na chamada, no título, na manchete, e você percebe que isso vai se esmaecendo. Então você começa a perceber, você tem aquela sensação, mas peraí, então foi só realmente para chamar minha atenção. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Né? Esse pode ser um traço também de uma fake news. Repito, isso não é obrigatório, mas pode ser um elemento. Outra questão, que também envolve verificação, checagem, deixa eu dar uma verificada aqui nesses dados, ou na própria notícia, né? Através de outras fontes. Então hoje, é claro que a gente sabe que existem conteúdos que são exclusivos. Sim, existem os furos, né? Quando um certo meio, um certo veículo de comunicação consegue uma informação com antecedência. Mas mesmo os furos, quando tem uma repercussão muito grande, as outras mídias, né, as outras empresas já repercutem aquilo muito rapidamente também. Exatamente. O furo hoje ele é cada vez mais curto. Né? Antes o furo podia demorar até né? dias. Hoje não, ele demora minutos, segundos. Então, assim, será que, poxa, mas só esse veículo está falando sobre isso? Às vezes uma coisa tão, né, um escândalo, uma denúncia tão grave. Por que isso não está sendo tratado por outros veículos? É porque esses outros veículos estão sendo omissos, isso é possível. Né? Ou estão checando também, ou estão checando, ou é simplesmente uma fake news. Né? Então, de novo, a gente percebe a necessidade da verificação, da checagem prévia. Né? Um outro aspecto, e esse é um dos traços recomendados, esses passos são todos recomendados também pela Associação Internacional de Bibliotecários nos Estados Unidos, deixa eu dar uma checada nos meus valores. Eles até falam, né? Será que não é preconceito meu? Então, quando eu vejo algo e que eu compartilho, muitas vezes criticando, condenando, mas calma, será que não estou eu sendo preconceituoso? Se é um preconceito meu, vale a pena eu compartilhar? E se compartilhar, é o caso de ficar ainda alimentando aquele discurso de ódio. Essa é a parte mais difícil, né? Essa é uma parte muito difícil. Não tem tecnologia para isso, tá? Mas é super importante.
Mas há uma série de outros passos, mas sempre nesse sentido. Só para fechar essa questão, e já agradecendo também pelo convite, nós estamos avançando para a chamada deepfake, ou deepfake news, que é o quê? Uma falsificação profunda. O que é isso? Aquela fake news de poucos anos atrás, né, bizarra, que às vezes com um mínimo olhar você já identificava que era algo falso, que tinha coisas absurdas ou uma coisa extremamente mal redigida, uma coisa meio tosca, né? Ela tende a desaparecer. No processo de produção da deepfake, você tem exatamente isso, um aprofundamento do processo de falsificação da notícia. Você tem um refinamento. Então será cada vez mais difícil separar o que é fake news ou não. Isso já está acontecendo e é uma tendência para o futuro. O dicionário britânico Collins, no ano passado, classificou fake news como a palavra do ano. Isso mostra, né, que nós estamos talvez só no começo de um processo muito mais intenso. Então checar e verificar é cada vez mais importante. Antônio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na TV Alerj, no Alerj Entrevista. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.